Olá, pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast, o podcast do portal lumeliteratura.com.br. E hoje eu recebo uma escritora muito versátil, que eu confesso que eu nem sabia que era tão versátil assim. Eu acho que eu conhecia só uma faceta dela. Eu não costumo pesquisar muito assim, sobre os escritores, só leio os livros ali que estão sendo lançados. E agora eu fui pesquisar para essa entrevista. E acho que eu fiquei meio tonto depois de saber de tudo, então é meio tonto que eu recebo aqui. Andréa Del Fuego, seja muito bem-vinda, Andréa. Muito obrigada, é um prazer estar aqui. Obrigada pelo convite. Quero te ouvir, como assim, versátil? Bom, a gente chega lá, mas vamos aos poucos. Primeiro, tenho que te parabenizar pelas indicações ao Prêmio São Paulo, ao Jabuti, pela Pediatra, muito legal, muito merecido. A gente vai falar bastante aqui da Pediatra daqui a pouco, mas primeiro vamos pelas origens, que eu sou sempre muito curioso, e eu sempre começo o podcast perguntando sobre os vagalumes literários, que é como a gente chama aqui, aquelas primeiras obras que lá atrás, seja na infância, na adolescência, te fizeram primeiro se apaixonar pela leitura. Olha, lá atrás, né, eu estudei em escola pública, não sou de uma família de leitores, então meu acesso foi pela escola pública, e me lembro da coleção Vagalume, naquele momento, mas não era uma coisa assim que eu guardava nome do título, sabe aquilo, aquela relação mesmo que era da leitura prazerosa, mas não tinha assim vamos dizer assim, um fetiche, né? Uhum. Na adolescência, quando eu li Lígia Fagundes depois da Clarice, né? Que depois foi outra paixão, mas a Clarice foi aquela assim, a Clarice, o nome dela, e daí o títulos, e daí uma. É engraçado, já comentei isso em outro momento, assim, que eu tinha ciúmes da leitura, assim, era como ninguém mais poderia ler Clarice, eu queria que só eu tivesse acesso, é como se outras pessoas lendo Clarice acabassem entrando, invadindo a minha privacidade, porque aquilo era meu, e eu me lembro dessa relação bastante visceral com o texto. E é engraçado que a minha relação com a leitura, apaixonada, ela veio não junto, mas um pouco depois da paixão da escrita que uma professora da minha escola, lá em São Bernardo do Campo, onde eu fui criada, a escola estadual Anésia Loureiro Gama, a professora se chama Célia Aico, e ela apresentou a literatura de um jeito que eu nunca esqueci, porque também não era só a leitura, era também a escrita, né? E para estimular a escrita, eu me lembro dela dizer que aquilo que estava no texto não aconteceu e nem ia acontecer. Ele acontecia só ali na leitura. E essa coisa virtual, essa coisa não é, mas é muito. Eu fiquei vidrada imediatamente. E aí ela deu como exercício de escrita. Bom, é isso, vocês vão mentir. É uma mentira, né? No sentido de que não é uma verdade, não tem um correlato com a realidade, né? Não é um texto histórico. E olha que o texto histórico já tem suas questões, né? Imagina o ficcional. E aí eu me apaixonei por essa ideia. E aí comecei, bem depois de alfabetizada, eu já arranhava, escrevia umas coisas muito ruins, uns poemas, percebi assim que, sei lá, me lembro de ter apaixonado por um menino da escola, na quinta série, e daí eu já nem, eu estava mais interessada no que eu escrevia por conta do que eu sentia, do que propriamente no menino, sabe? Mas eu nem percebia que eu já não tinha mais nada ali me interessava, né? Mas era continuar a escrever, e quando tinha, assim, esse volume de sensações da vida, assim, que aquilo me levava a escrever. E aí, essa paixão ainda não era da leitura, era da escrita. Depois é que ela foi acontecendo, a paixão pela leitura. E foi mais ou menos com que idade isso? Clarice, eu acho que 13. Ele lembra de Água Viva, que imagina, é um livro super adulto, né? Uma mulher adulta, toda uma coisa, né? Para uma adolescente, mas aquilo caiu como nossa, um acontecimento mesmo, de experiência da vida, sabe? Nossa, aí ler. Uhum. E aí eu fui seguindo com a leitura de um jeito caótico, assim, errante, né? Eu depois fiz um colégio técnico de publicidade,
comecei a trabalhar na área e muito depois, bem mais velha, com mais de 30 anos, é que eu fui fazer uma universidade. Isso para falar da leitura, né? E daí eu fui fazer filosofia. Eu acabei fazendo 2 graduações, eu fiz filosofia na PUC, depois fiz na USP, e recentemente eu fiz um mestrado lá também, na filosofia. Não é a literatura, mas o estudo, a leitura sistematizada ali também foi uma outra descoberta da própria leitura, sabe? Dos modos de organizar as leituras. Muito interessante. Embora eu já tenha ido para a filosofia, lendo ela, ainda que houvesse uma sistematização, senão você não conclui um curso como esse, jamais, mas eu já lia de um jeito muito enviesado, sabe? Tudo para mim ali era um tanto personagem ali, sabe? Desde a própria voz, a forma como o pensador se coloca, quando vai então para as questões de investigação do espírito humano, da racionalidade, tudo isso me parecia assim, exercícios de escrita literária também. E você disse que entrou na faculdade aos 30, né? Escrevendo e tudo. Eu acho que ainda não tinha publicado, né? Aos 30 ou já? Ah, não, eu estou com 33 anos, eu já havia publicado já Malaquias. Ah, sim. E o que te levou, assim, para filosofia? E você acha que o curso, enfim, depois impactou também na tua escrita? Impactou em tudo, na escrita, na vida, impactou a minha relação com a religiosidade. Eu tinha uma prática, dessa prática, assim, ela foi substituída pelo pensamento, pela leitura, como se aquilo substituísse aquela vontade de entender, ao fim das contas, o mistério da razão humana, né? Mas a filosofia não me tornou ateia, mas mas é uma outra experiência. Então, só para falar de um lugar assim que tem alterado, mas alterou também a minha escrita, né? Eu havia escrito Os Malaquias, que é um livro sobre a minha família, que tem uma prosa poética, é um romance rural, com realismo mágico. E foi na filosofia que entrei em contato com um autor grego que me deu a ideia para escrever o segundo romance, As Miniaturas. Saiu dali, saiu de uma questão, de uma pergunta sobre a função dos sonhos. E esse autor que havia entrado em contato, que é o Artemidoro de Daudes, um grego do século II, que escreveu sobre a interpretação de sonhos, fazia uma descrição dos sonhos como uma coisa muito. O sonho quase como uma burocracia, sabe? A forma como ele interpretava, porque ele era um intérprete dos sonhos, né? Um oneiro crítico, eu já me apaixonei por essa ideia, esse termo oneiro crítico, e pensei então num edifício onde trabalhassem oneiros que estivesse no começo dessa operação toda do sonho, né? Porque esse cara interpretava o sonho, né? Quer dizer, depois do sonho ter acontecido, a presença dele se fazia ali. E eu pensei em personagem no livro em que isso fosse no começo de tudo, antes do sonho acontecer. Esses oneiros sugeririam para as pessoas, todo mundo que dorme passa por esse edifício, ninguém sabe que passa por lá, daí são as coisas insólitas, né? E recebe, então, sugestões através de miniaturas, por isso se chama as miniaturas, e miniaturas, assim, patinho de banheira, miniatura de cachimbo, miniatura de Napoleão Bonaparte, coisas, uma bobagem, assim. E a ideia inicial era essa de que o sonho não causava nada na vida prática. Nós é que influenciávamos o mecanismo do sonho, dessa construção e tal, mas muito levada por essa leitura e por outras leituras que fazia na época também. E é interessante como o ponto de partida, no meu caso, muda muito a linguagem do texto. Eu tenho 9 livros publicados, publico há 20 anos, então já dá para perceber, assim, já reconheço, assim, né, com esse entender como se dá esse caminho, né? Falar sobre minha família me exigiu, inclusive o livro mantém o nome dessas pessoas, né? Nico, que é o nome do personagem, é o nome do meu avô, né? E é sobre ele e tal. E ali a prosa poética, ela era, me pareceu a única forma de lidar com o texto que falaria sobre meus avós, a prosa poética. Uma espécie de cuidado, de homenagem. Depois, aquele livro
que entrei em contato na filosofia, lidando com os sonhos, né? Os sonhos, né? Tudo aquilo que pode se pensar, escrever sobre sonhos, mas com uma coisa um tanto burocrática, kafkiana. E aí, As Miniaturas é um livro todo esquisito, ele já não tem mais prosa poética, mas ele tem ainda o insólito, e ele é todo estranho, assim, não tem facilidades, né? É dividido em três personagens, Oneiro, e duas pessoas que passam pelo difícil, a mãe e o filho. Então, é um capítulo em primeira pessoa do Oneiro, depois um capítulo da mãe, depois um capítulo do filho, depois passa para o Oneiro, mas começa com o Oneiro, que é muito difícil de localizar, de saber o que é aquilo que está acontecendo. E ali já fui percebendo que a primeira voz ali daquela mãe era muito gostosa de escrever, era muito. Acho que ali talvez tivesse ali uma proto-Cecília, que é o meu último romance, A Pediatra. Depois comecei um outro processo de escrita, que é um livro que estou há 5 anos desenhando ele, tem já várias versões, estou retomando ele já, e essa primeira retomada foi de ler todas as versões e começar a descartar e ficar com aquela que mais se aproxima do que eu acho que pode ser, mas é a partir de um protagonista masculino, de São Paulo, que é praticante de artes marciais e que se envolve também, mistura as artes marciais com religiosidade, com kardecismo, vai trabalhar depois, ver nas artes marciais uma forma de ascensão espiritual e social, de emprego, de arrumar uma coisa como trabalho, né? Então ele conhece ali pessoas que praticam artes marciais que vão ser segurança de lugares, né, de boate, de restaurante, mas ele não tem a menor aptidão para aquilo, se ilude que pode ter alguma coisa como artista marcial, vai trabalhar num parque, mas enfim, é um universo tudo muito diferente dos outros, de tudo que eu havia entrado, né? Eu gosto muito de fazer pesquisa para escrever, e esse é um texto que me desafia demais, porque ele mexe também com a linguagem, só que eu ainda não encontrei. Estou buscando ela, 6 anos, né? E eu não tenho muita pressa. Um amigo até brincou comigo, né? Porque eu não publico há 9 anos, fiquei 7 anos escrevendo o primeiro romance. Falei assim, mas você não tem nenhuma pressa, mas escrever a pediatria em um mês? Como que não tem pressa se escrever a pediatria em um mês? Mas é curioso, assim, foi um processo dentro de um outro processo, né? De um livro ainda em andamento, e foi uma espécie de descanso escrever a pediatra. Porque a ideia já veio muito redondinha, na ideia de uma pediatra que não gosta de criança, e isso já me renderia trama, né? A trama estava ali resolvida, é só ter isso, saber esse novelo, né? Era só puxar o fio e ir embora, e me restava encontrar a voz dela. E como eu não tenho contato com médicos, não tinha, pelo menos na época, depois da Cecília eu tenho, é muito interessante, eu precisava encontrar. Ser uma personagem muito distante, eu me sentia como se eu estivesse flagrando a personagem. E não no segundo livro, as miniaturas, tentando responder uma pergunta, que o romance jamais daria conta, e as miniaturas nunca mesmo, de responder. As miniaturas sequer conseguiu colocar, no fim das contas, porque o resultado final sequer deixa clara essa pergunta sobre o sonho. Só eu sei, porque foi daí que saiu. Então, é como se tivesse uma coisa muito interessante isso, que eu fico pensando sempre. Como que a linguagem se faz entender, né? Entrega algum sentido, né? E me parece que tem uma escolha, que talvez a gente não pense muito no ato de escrever, mas que ela acontece ali, que é com qual distância a escritora está do narrador? É calculável essa distância? Quais as consequências dessa distância? Que pode ser de espaço, pode ser de tempo, enfim. Aí tem os livros de contos também, os juvenis, que são coisas completamente diferentes também. Eu brinco que eu poderia ter um pseudônimo para cada livro. E quando escrevi a dissertação de mestrado, que é sobre Maurice Merleau-Ponty e Radon Assar, sobre linguagem e corpo, está lá assinado como Andréa Fátima dos Santos. Eu acho tão interessante, que esse é meu nome, né? Eu não sou Andréa del Fuego, é um pseudônimo. E aí também parte de porque eu vejo meu orientador não está, inclusive, ele faleceu meses, foi o Vitor Noll, um professor lá da estética da filosofia da USP, um professor que foi professor dos meus professores.
Eu fui a última banca dele, assim, uma honra ter dado tempo do nosso caminho ter se cruzado. Quando eu passei e fiz a reunião com ele, ele disse assim: o que que você está fazendo aqui? A literatura é muito mais importante que isso aqui. Muito, mas não tem. O nome dele é Vitor Nol, né? E curioso, então, assim, há pouco tempo, né, estava se vendo as coisas dele, né, os livros, né, doar a biblioteca dele, essa coisa, e se descobriu que ele havia escrito muitos poemas, assim, a família não sabia disso, ele fazia literatura também, Legal. muito interessante. Mas aí eu usei artifícios literários para escrever a dissertação, e vejo ela quase como a bola está no meu campo mesmo, sabe, da escrita literária, a própria escrita da dissertação. Ela foge um pouco ali, muitas vezes, da coisa acadêmica, vai mais para o ensaio, uma hora, sei lá, não deixa escapar a vertigem que eu mesma tenho ao ler Radona Sara e tal. E agora você é mestra, né, em filosofia. Eu acho que todo filósofo devia parar no mestrado, porque o título de mestre é muito mais condizente do que o de doutor. É muito mais legal você ser uma mestra filósofa do que uma doutora. É, a coisa dos magos, né? É uma coisa mais, né? Mas eu tenho muita vontade de continuar a pesquisa. Eu adorei, eu adorei. Nada era estrangeiro, porque eu já pesquisava. É claro que é muito diferente. Nem tanto, mas é. E eu acho bem mais fácil, né, do que literatura. Eu escrevi a dissertação de mestrado na pandemia, por exemplo. Eu não consegui escrever uma frase de ficção. Uma frase, foi impossível. Mas a dissertação foi. Porque tinha um rumo, não era do nada, né? Literatura não tem chão, não tem parede, não tem teto, você que vai construir tudo isso. E você tem um tema, você tem os comentadores, você vai seguindo num caminho muito seguro, palpável. Aí é a seleção, e aí é como é que você, né, alinha aquilo tudo, mas o material está todo ali, né? Agora, dando alguns passos para trás, se a minha pesquisa não está errada, você começou lá atrás escrevendo contos eróticos, Foi. que foi inclusive o que te levou para a rádio e que trouxe esse pseudônimo e tudo mais, né? Queria que você falasse um pouco dessa história, até porque o erotismo, ou não necessariamente o erotismo, mas a sexualidade, segue muito presente na tua literatura, inclusive na pediatra aparece também com muita força. Então, fala um pouco dessa história. Pois é, você é a segunda pessoa que fala que tem um certo erotismo na pediatra, que na verdade eu nem vejo, assim, que é quase, é tudo é libido ali, né? Na verdade, né? Tudo é libido ali. Essa mulher encapsulada, com muitas questões, né? Problemáticas. Mas aí lá atrás, quando eu comecei a escrever contos eróticos, eu estava lendo, era uma época que eu estava lendo umas coisas místicas que me atraí e tal, particularmente um livro de uma ocultista francesa chamada Nike de Suzinelli, O Simbolismo do Corpo Humano, em que ela juntava corpo mesmo, suas partes, anatomia mesmo, com cabala, essa coisa bem esotérico mesmo, assim, cabala, Velho Testamento e acupuntura. Nossa. Mas aí o que me pegou nessa leitura, eu acho que não é nem tanto o conteúdo daquilo que estava ali, mas a forma como ela escrevia. E eu entendi aquela forma como uma forma erótica de escrita, sabe? Era uma escrita para falar, porque ela estava querendo, através desses exemplos, falar de teoria do conhecimento. Ela não remete à filosofia exatamente, não vai para esse lugar, mas era uma relação entre como, enfim, o sujeito conhece seu objeto e que, para esse contato com essa mística, o sujeito se aproxima de tal forma do objeto que ele atravessa o objeto e o próprio objeto observa esse sujeito, enfim. Eu enxerguei isso e ela tem umas partes falando das relações sexuais também, mas sobre esse ponto de vista, não é das relações sexuais. Como ela passa pelas partes do corpo, no momento quando ela vai falar, por exemplo, das partes genitais do corpo, era a relação da acupuntura e do Velho Testamento e da cabala em relação àquele lugar, digamos. Era algo do tipo, há uma narrativa que se quer expressar pelo corpo. O corpo tem uma narrativa.
E eu acho que foi uma leitura que me levou para tanta coisa, assim, inclusive o autor que eu escolhi para fazer o mestrado foi o Maurice Merleau-Ponty, que é esse autor que traz o corpo de volta para a filosofia e a linguagem. É muito interessante. Então, mas essa coisa meio erotizada dessa autora foi uma Clarice Lispector ali naquele momento. Uma época eu estava lendo bastante Nelson Rodrigues também. Eu estava interessada nesses textos eróticos, mas que não estavam a serviço de uma excitação. Eles eram estranhos também. Eles já tinham um realismo mágico ali, bem forte, acho que mais forte do que o erotismo de fato, né? E eu sou casada há 30 anos, meu marido sempre foi o meu primeiro leitor, e foi pela primeira vez que eu levei para. Eu trabalhava estava fazendo na época produção de fotografia e havia trabalhado com o Ricardo Franca Cruz, que havia dirigido a primeira fotonovela da internet. O UOL não existia ainda, acho que era Mandrake o nome do provedor, eu esqueci. Quem tiver mais de 40 anos estiver ouvindo vai se lembrar. Estava trabalhando nessa época, tinha ido para a Rádio 89 FM, editava também uma revista da Rádio 89 FM, não havia internet. Revista no banco do jornal era o grande acontecimento, era a janela para o mundo, né? É muito difícil imaginar o mundo sem as redes. É inacreditável. Parece que ela estava ali o tempo todo e como um minério que se descobre, é o pré-sal, né? O pré-sal sempre esteve lá, né? Aí se descobre o pré-sal. E levei, então, foi a primeira vez que eu levei para um leitor que não fosse o marido, e ele leu e tal, e ali a partir daquilo ele sugeriu que eu escrevesse, respondesse dúvidas sexuais dos leitores e dos ouvintes da rádio. Mas para isso que eu inventasse um pseudônimo, e aí por isso surgiu André Del Fuego, uma ideia da minha sogra, que ela se lembrava então da vedete dos anos 40, 50, Luz Del Fuego. Eu nunca havia ouvido falar dessa vedete. Depois eu fui ler a biografia dela, conheci a biógrafa da Luz Del Fuego, eu escrevi a orelha da segunda edição da biografia. Muito interessante, é uma mulher interessantíssima. Tem um filme interpretado pela Lucélia Santos, mas esse filme explora uma só das facetas dela, a faceta mais artística, mas a mais política dela, é uma coisa interessantíssima, a mulher que abraçava causas já da ecologia, LGBT, feminismo, relações sociais, assim, ela chocaria hoje. Imagina nos anos 40, de uma família de intelectuais de Minas e tal. Uma pessoa interessantíssima, e eu fui mantendo o pseudônimo por quase uma distração. Não era exatamente assim, a cada vez que eu coloco o nome, estou homenageando a Luz del Fuego, embora esteja ali, é homenagem mesmo, né? Mas eu fui me acostumando. O primeiro livro que publiquei, que se chama Minta Enquanto Posso, que foi uma seleta desses contos eróticos, erotizados, vamos dizer assim, e esquisitos. Eu pensei, bom, vou manter o nome da revista, porque tem alguns leitores, eu recebia cartas, né, dos ouvintes. Esses leitores vão, talvez, se interessem pelo livro. Então, pulou da revista para o livro por essa questão, por conta daqueles leitores da revista. E foi ficando. Mas eu cheguei a ter a sugestão de um editor que eu tirasse, que eu trocasse o nome, porque ele seria muito leviano, ele podia levar o leitor a pensar que a minha literatura era uma literatura menor, de gênero, essa coisa toda. Mas aí eu mantive, porque daí eu já estava teimosa aí. Como assim? Por que não? Mas eu confesso que adoro pegar um RG e tem ali Andréa Fátima dos Santos, de assinar com uma outra palavra, digamos assim, ter outra palavra para assinar. Tu falou do Minto Enquanto Posso. Eu não sei se é um acaso, imagino que não, mas você falou da mentira, né, na literatura lá no começo. E os teus livros de contos, todos eles, o título tem algo a ver com isso, né? Minto enquanto É, posso, nego tudo, engano seu e nego fogo. Aliás, Nego Fogo de Andrea Del Fuego parece uma piada, né? Assim, não o é? título, né? Uma piadinha. Mas por que esses títulos todos relacionados, assim, de alguma forma? É, o primeiro, o Mito Enquanto Posso, tinha uma capa vermelha. Quando veio o segundo, eu estava ainda nesse tema, ainda, sabe? Que era uma coisa de relações amorosas, de desencontros amorosos. Tinha muito isso nesses três livros.
E aí eu percebi que eles conversavam. Logo quando eu pensei no segundo, que é o Nego Fogo, que é desses três é meu preferido, Nego Fogo, Nego Tudo. Tudo, isso. Nego tudo e em primeira pessoa, né? Já estava é um título em primeira pessoa, né? O segundo também, Nego Tudo. Foi uma fase muito lírica, assim. Era muita prosa poética, sabe? E eu tenho a maior saudade disso, da sensação de escrever essa prosa poética. E eu não sei se eu sou capaz de escrever outra vez. Eu fui reler os Malaquias depois de 15 anos de ter escrito, né? Porque eu não releio os textos. Só quando me pedem trechos para ler de um livro e tal, daí eu vou lá e escolho um trecho, mas eu não releio. Eu tenho uma angústia extrema em ler o que já foi publicado. Eu esqueço a trama, não faço a menor ideia, porque eu realmente não releio. E eu fui fazer isso, os Malaquias, teve uma reedição agora, e eu realmente me perguntaram se eu queria fazer uma mexer, eu falei, não, imagine, não vou, um livro que havia ganhado o prêmio Já Saramago, havia sido traduzido em diversos países, e pensei, puxa, é um time que está ganhando, que foi, né? E aí eu reli, encontrei várias coisas assim que eu vi que eu senti que eu poderia clarear ou suprimir em nome da leitora que sou em 2022, sabe? Não mudou em nada, não tem nada estruturalmente mudar, absolutamente nada, assim, é alfaiataria, assim, é uma coisinha aqui, outra acolá, mas eu estava lendo uma autora estrangeira a mim, né, não estrangeira que não seja brasileira, né, eu estava lendo alguém que eu, quem é essa pessoa? Me sinto expulsa pelos livros, eu não faço mais parte daquilo, sou incapaz de escrever coisa rural, olha, que coisa curiosa. É muito interessante, é muito interessante. E é também, não vou nem dizer, nossa, que liberdade a cada momento escrever um livro, porque eu não sei se isso é uma escolha. Então, você disse que acha que talvez não seja capaz de reproduzir aquela prosa poética. Então, isso me faz pensar, alguma coisa se perdeu no caminho? O que é que você perdeu que te impede hoje de conseguir reproduzir isso? Eu não acho que eu perdi, eu acho que eu ganhei, sem querer fazer, tipo, defesa própria, Não, não. cafona, assim, sabe? Uhum. Não, mas é que eu acho que ganhei. Foram muitas leituras nesse caminho. Foi muita vivência de lutos na própria vida, de passagens de vida mesmo, viver. Eu sou uma pessoa bastante intensa. Eu vivo qualquer coisa com muita intensidade e acho que a soma disso, eu acho que levou a uma descascar, sabe? Alguma coisa, ver uma coisa mais por dentro. No caso da linguagem da pediatra, é porque a personagem e a construção, que é em primeira pessoa de uma mulher encapsulada, não deixa a possibilidade aqui da autora de alçar grandes questões, dela se perguntar, dela ter autoconsciência, que justamente ela não é essa pessoa. Então, grandes questões universais ali, pensar coisas maiores, ela não acontece por escolha de uma primeira pessoa que mal troca com o mundo, ela só inventa aquilo que ela percebe do mundo. Mas a linguagem é muito próxima do pensamento dela, quase uma experiência da fenomenologia. E realmente, depois da filosofia, eu me transformei uma espécie de descrição que, enfim, tem muitas. Isso não é novo na literatura, certo? Mas é novo no meu processo. Nunca havia feito essa opção por não escrever uma prosa poética, por não fazer realismo mágico, por tentar suprimir todas as metáforas. O livro, esse que está em andamento, ele chamava Javier, agora se chama Ismael, esse praticante de artes marciais, as várias versões, eu acho que eu brinquei com esse livro, porque é muito visceral o processo também, brincando com as várias possibilidades que eu já passei. E no começo ele era com realismo mágico e prosa poética, não gostei. Aí tirei o realismo mágico, não. Falei, bom, tirei a prosa poética e depois o realismo mágico, eu percebi que esse realismo mágico ele acontecia pelas metáforas, a metáfora era o caminho desse realismo, fui tirando todas as metáforas, tentando deixar ele cru,
experimentar uma coisa sem, assim, olha, que acho que eu tentei na pediatra, a linguagem não se mostra, ela fica transparente para a voz de alguém dizendo. Ela não se exibe, ela não dá sinais. Oi, tudo bem? Eu estou contando uma história e eu estou aqui, eu, linguagem, fazendo vorteios e danças na página. Experiências de escrita. Eu gosto muito dos processos, vivencio esses processos como a melhor parte dessa brincadeira toda. Brincadeira não, porque é muito sério, desse compromisso em ser escritora. Tô indo e voltando no tempo, mas tudo bem. A conversa vai fluindo como for. Porque me deu curiosidade aqui, porque você citou a Coração Vagalume rapidamente, mas falou que muito cedo embarcou nessa literatura adulta, né, com a Clarice e tudo mais. O que te fez, então, querer escrever também infanto-juvenil, assim? Qual foi o impulso? De onde veio isso? Eu não fui uma leitora infanto-juvenil, nem criança, porque na criança não tinha livros, na escola, era a escola pública dos anos 80, que dava livros adultos para crianças, como Machado de Assis, né, Graciliano Ramos, João Cabral, claro, coisas maravilhosas que me formaram, né? Agora, ali, e eu não fui uma criança Monteiro Lobato, né? Que teve a coleção Monteiro Lobato, que leu em casa, que teve. Monteiro Lobato para mim foi o programa de televisão que eu assistia. Eu fui uma criança da televisão, porque minha mãe era da televisão e era o entretenimento, era o que não era da própria vida, assim. A arte na minha casa era a novela, a teledramaturgia. Então, para o infanto juvenil, eu coloquei como um desafio de fazer uma espécie de aventura, uma aventura mesmo, dessa aventura, essa saga do herói mesmo, parábola do herói que sai do seu espaço de origem, não quer sair, mas algo vai lá, estimula que ele sai, começa todo o seu desenho e termina transformando a si mesmo o seu lugar. No caso, o meu herói, ele está numa pandemia, foi escrito em 2008, eu acho. Numa pandemia, tá todo mundo trancado em casa e ele se envolve num jogo de videogame. Jogo online, ele conta os amigos da sala. Na terceira fase, eles precisam falar uma palavra mágica, deixar o computador ligado, o PC ligado. E daí a plataforma passa a ser o sonho. As crianças se encontram no mesmo sonho, gerado por esse software. E eles estão lá. E é claro, como cada um está sonhando, só que o drive é o seu cérebro. O avô aparece cruzando, o avô não cruzou para ninguém, mas cruza ele, o avô que havia morrido com o vírus bola, chamava vírus bola, que era o vírus que estava matando todo mundo em volta. E eu migrei do game para o sonho, porque eu não gosto de videogame, e acho que por conta disso eu não tenho a menor ideia de como funciona o videogame. Então, ir para o sonho resolvia meu problema técnico. E acabou por ser interessantíssimo, porque daí vieram coisas, poderia ter infiltrações ali, né? De outras coisas ali, do próprio pensamento, a memória do Vitor, que é o personagem principal. Uma delícia de escrever. Delícia completa, completa. 13 anos, e eu pensei, como que eu vou achar a voz desse menino, né? E aí eu pensei, eu fiz uma regressão mesmo comigo, pensando como era a minha posição diante do mundo aos 13 anos. E eu me lembrava que aos 13 anos eu achava que eu estava absolutamente pronta para a vida, assim, preparadíssima. Eu podia colocar as coisas na minha mala e sair, que eu ia só surfar numa liberdade e não haveria obstáculos para mim. Falei, pronto. Só que isso eu coloquei essa personalidade que eu encontrei própria da vivência no menino sem corpo para isso. Franzino, não é um menino físico, ele é um menino mental, assim, ele sequer consegue se colocar, sabe, diante das pessoas na sala, tímido, só que no videogame ele vai crescendo e vai assumindo aí, enfim, ele consegue resolver a pandemia pelo game. No game ele resolve a pandemia mundial. E foi um livro, é o meu best-seller, né, que vendeu mais de 300 mil exemplares, incluindo a compras governamentais e as adoções em escola, né? Então, até hoje, eu recebo mensagens de pessoas que tiveram a primeira leitura
que me descobrem agora no Instagram, você é autora do Sociedade ali na escola, e ele circulou muito, 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 muito em escolas públicas. Legal. Muito, 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 muito. Isso é muito legal. Muito. Sabe que na coleção Vagalume, O Mistério da Rua 15, Marçal Aquino Não Me Mate, mas um dos livros que eu mais gostei era do Marçal Aquino, que hoje é meu amigo, e que outro dia, eu, mexendo com as minhas coisas na casa da minha mãe, encontrei o livro dele que eu havia lido e guardado, porque havia lido 2, 3 vezes, não havia feito a conexão de que aquele Marçal, meu amigo, que li tudo dele, mestre do conto, do romance, do conto, uma coisa incrível. E depois escrevi mais 2 infantos juvenis, um outro é um que foi traduzido na Argentina, também foi adotado em escolas portenhas, isso é muito legal, assim, honroso, que se chama Irmãs de Pelúcia, é um policial infantil, um sítio, o personagem Galeno é dono desse sítio, e aí aparece um pintinho morto, e ele culpa as 2 cachorrinhas que ele tem, e coloca de castigo a cachorra, porque massacrou o pintinho, e elas estão se sentindo injustiçadas, elas fogem do castigo e vai investigar, então, qual foi o animal que havia destroçado o pintinho. Deve investigar a cobra, sapo, morcego, enfim. E é delicioso descrever isso, delicioso, sim. Em oposição, por exemplo, aos Malaquias, que eu escrevi muitas vezes aos prantos, com dor na caixa torácica, com dor na caixa torácica. E depois escrevi um outro que se chama Quase Caio, são crônicas, uma coleção organizada pelo escritor Nelson de Oliveira para a editora Scala, se chama Quase Caio, são crônicas. E aí, numa linguagem infanto-juvenil, mas sobre minha própria vida. Então, uma vez em que eu andei de helicóptero, que eu passei mal, quase desmaiei, vomitei no helicóptero e tal. Nossa. Quando uma ratazana entrou na minha casa, eu estava disputando a minha casa com ela. A ratazana porque ela estava com filhotes, né? Então devia ser isso mesmo. Enfim, eu achava que eu tinha acabado com ela, eu acordava no dia seguinte, tinha coisas fora do lugar. Pesadeiro. E absoluto. Mas o texto é um jeito delicioso de rir muito disso. Então tem uma leveza, tem humor e tal. E esse livro foi para a escola, teve compras governamentais para a escola pública, uns 35 mil exemplares, assim, em plena pandemia. Um livro que publiquei foi um dos primeiros, eu acho que eu publiquei. Logo depois dos contos, ele tem assim, uns quase 20 anos mesmo. Uns 15, 16 anos. Sim, a pesquisa tá certa, é de 2008. Ah, tá vendo? 14 anos. 14 anos. Depois eu ganhei um concurso muito legal, chamado Literatura para Todos, do Ministério da Educação, que era um concurso para escrever livros, assim, poesia, dramaturgia, conto, romance, crônicas, para os alunos do EJA, que são os alunos adultos, adultos que estavam recém-alfabetizados. Então, o desafio era a escrita, não eu detesto dizer isso, uma escrita facilitada. Vou deixar para vocês, ouvintes, pensar no que é essa escrita. Essa escrita, pensando numa fluidez de leitura, que é exatamente o mesmo raciocínio que eu tive para escrever a pediatra. Eu pensei um texto que voa na leitura, essa é a ideia. Só que no caso ali do EJA, era conteúdo absolutamente adulto, nesse sentido da densidade, porque são adultos. Pessoas com 60, 70 anos não vão ler um livro, uma historinha para criança de 9 anos. São pessoas, uma carga com o repertório, né? Assim, respeitando esse repertório. E daí eu escrevi, que eu acho que tem tudo a ver com a pediatra também, e esse texto é inédito porque ele nunca foi publicado, em primeira pessoa de um cobrador, já está antigo, né? O ônibus quase não tem nem cobrador, assim, É. que se apaixona por uma passageira que imagina, né, que cria essa paixão toda, né? Mas e aí é uma novelinha, é um conto assim de umas 40 páginas que eu pretendo publicar em algum momento. Agora, indo para pediatra, que aliás você disse que foi um descanso, né? O descanso mais produtivo do mundo, né? Você vai descansar e faz um livro. É porque
É meio coisa de marombeiro assim, que fica treinando uma série na academia, daí estoura um tendão e aí vai malhar uma outra parte do corpo. Entendi. Muito bom. Mas então, a pediatra, ela parte dessa premissa de uma pediatra que não gosta de crianças, né? Essa foi a faísca. A faísca. Então, de onde veio essa ideia e que te fez se engajar nela? E também, você falou de gosta de fazer pesquisa, eu imagino que você fez bastante, né? Porque tem muito termo técnico, muita coisa acontecendo ali eu tive que ir muitas vezes ao dicionário. Olha, eu gosto muito de pesquisa, mas aí esse eu fiz bastante pesquisa. Eu pensei muito nele antes de escrever de fato, né? Eu fiquei muitos meses pesquisando os assuntos e tal, e lendo sobre as doenças, lendo papers médicos, pesquisando perfis de médicos no Twitter, no Instagram, pesquisando também grupos de doenças crônicas no Facebook, mas na hora da escrita mesmo entrou, sei lá, 0,5%. Ela fala em primeira pessoa, ela não pode dar uma aula para ela mesma. Sim. Então é um falso texto fácil, falsíssimo texto fácil. Foi bem desafiador, bem desafiador. Mas a pesquisa, como eu gosto muito da pesquisa e gosto também muito da medicina, eu tenho paixão por medicina, então tudo foi assim, eu fui incorporando isso tudo para o texto. E recentemente encontrei com uma estudante de medicina que estava fazendo, acho que não é bem residência, mas acho que talvez seja residência, na pediatria, e ela disse que havia lido a pediatra e pensou, nossa, isso aqui foi uma revisão de uma aula que eu tive, e emprestou para colegas que iam fazer, acho que não era residência ainda não, mas que iam fazer, assim, para revisar uma aula. Eu falei, uau, que cara de pau a minha. Mas é uma tremenda validação também, né? É uma tremenda validação, é uma tremenda validação, mas o livro não passou por nenhum médico, não teve leitor médico antes da publicação. Nem a companhia sugeriu isso. A gente foi assim, ó, vai. Mas eu, de fato, eu pesquisei muito, assim. Eu assisti a muitos vídeos de cesárea, muitos textos sobre manejo de doenças, que daí não é só os remédios, é como é o processo, sabe? A história natural daquela doença. Pesquisei doenças que nem entraram no texto, mas você vai se adaptando também com aquelas falas, né? Porque era uma fala em primeira pessoa que tem muita certeza do que está falando, né? Do que está pensando, não é nem que ela está falando, que é outro jogo, né? Ela não está falando com alguém, ela está só pensando. Cheguei a falar com dois médicos, um pediatra do meu filho e outra uma senhora que eu conheci em Portugal, uma pediatra já aposentada. A ela eu fiz uma pergunta cuja resposta está no livro, porque eu perguntei para ela se uma pediatra, quando tem filhos, se a pediatra consegue, se essa mãe pediatra consegue ser médica dos seus filhos quando eles adoecem. E ela disse que era impossível. E isso é, digamos, a virada emocional da Cecília no livro, que é quando ela, enfim, tarde demais, ela já tem uma relação filial com o filho do amante, e quando ele adoece, ela que foge das doenças crônicas com o tratamento, ela que detesta a criança, detesta a vida, né? Uma rejeição mesmo aos ciclos da vida, às questões, às sombras da vida. Esquece, assim, não consegue ser aquela mulher técnica que ela foi até ali. E que ela continuou sendo com outras crianças. A questão dela foi com aquela criança em questão, o Bruninho, filho do amante. Eu tenho um fraco por personagens, por narradores que são difíceis de gostar, digamos assim, são pessoas que não geram empatia imediata, mas que ao mesmo tempo eles não são maus, então também você não pode julgá-los, você fica naquela posição intermediária e que fazem comentários muito cínicos assim. Então a Cecília, eu gostei muito da Cecília e eu não sei se você vai concordar com isso ou se os outros leitores concordam com isso, mas eu consigo ver muito humor também no livro. Várias partes que ela não fala, não parece querer fazer uma piada, mas tem uma piada ao redor ali, se você captar. Pelo menos foi essa a minha sensação.
Era uma intenção tua ou eu tô maluco? Tem um humor mesmo, mas não foi planejado, vou fazer com humor, sabe? Um exemplo, eu fui descobrir que tinha humor porque eu estava muito, achando tudo aquilo muito pesado, escrevendo aquilo com peso, assim, salivando, amando escrever, porque fluía, como há tempos não fluía um texto na escrita. Delicioso, delicioso, eu poderia merecer novamente um processo desse. Saí aqui do meu cantinho aqui de escrita e olhei para o meu marido, que ele continua sendo meu primeiro leitor, falando, eu preciso ler essa parte aqui para você. Ele gargalhava, ele engasgava, assim, tem umas primeiras partes que ele engasgava de rir. E eu não conseguia conversar, ele disse, como que isso aqui tá engraçado? Ele, você não tem a menor noção de que isso tá engraçado. Eu falei, claro que não, assim, olha, isso aqui não dá. É um ponto cego, né, que a gente fica ali sem ter noção, né? E teve outros momentos que eu me diverti escrevendo, de um cinismo, outras partes assim muito duras assim de escrever. Eu me emocionei assim bastante de achar aquilo. Falei, nossa, será que eu vou publicar isso? Que dureza, que é quando ela fala, por exemplo, da questão da adoção, do que seria um filho adotivo. Socorro! Várias partes, né? De uma negação do amor mesmo, da relação. Só que você vai construindo a personagem, vai aparecendo tanta coisa de observação mesmo e da até para ela ser crível, ela não é uma vilã o tempo todo, ela não está o tempo todo tramando alguma coisa ou sentindo um ódio ou com sede de tomar sangue de um bebê. Ela é funcional, socialmente funcional. Isso era uma coisa planejada. Cheia de imunidades, né? Uma mulher de muitos privilégios, uma mulher branca de classe média alta, médica. Tem imunidade social, imunidade sexual, imunidade moral, no sentido de vou para onde quiser, aqui do pensamento, né? Tem essa imunidade social e tal, mas ela não chega a romper nenhum pacto social, digamos assim. Ela sequer denuncia o Jaime para o órgão competente de que ele estava fazendo um parto em casa, que é proibido e tal. As coisas vão se resolvendo, eu nem preciso me envolver. Ela acaba sendo beneficiada também, até pelo fato de não agir muito pouco nas cenas, né? Ela mais imagina do que propriamente faz as coisas. E eu lembro de ter recados numa impressão que fiz do livro, que era ela não mata ninguém. Porque era isso, assim, era uma ideia de que sempre ficaria num limiar, mas nunca passaria. Era trabalhado nessa tensão, de não fazer algo drástico, colocar ela no lugar de uma serial killer, por exemplo. Não, assim, é uma mulher que está absolutamente inserida na sociedade como uma médica competente, inclusive. Essa própria parte com Jaime, que ela fica meio que na intriga de hospital, assim, ela por si só também é engraçada. E eu acabo concordando mais com ela do que discordando, então pra mim foi mais divertido também. Acho que de todos os elementos, assim, o que mais me chamou a atenção no livro, porque como você disse, ela tem essa imunidade toda, ela não age tanto assim, né? Ela até fala que os obstáculos vão se esvaindo por si só, né? E ela fala muito em dignidade, né? Assim, vou manter minha dignidade, eu vou estar sempre tentando estar superior na situação, né, social ali que ela está envolvida, e ela vai se isolando, né? Tendo essa quase não vida que ela tem, mas ao mesmo tempo ela imagina muito a vida dos outros. É quando ela conhece alguém, ela já começa a fazer 1 milhão de conjecturas, o que é que essa pessoa faz, o que é que ela é, com quem ela está, como ela se relaciona, e é muito difícil de saber se ela está numa posição só de julgamento ou se ela está numa posição até de desejo de participar daquilo, porque no fundo ela não participa. Eu não sei nem como fazer essa pergunta, mas é isso. Esse foi o ponto que mais me chamou a atenção. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Solidão, né? Uma solidão, ela não tem. Não faz a ponte, não faz o elo. O Bruninho, que é esse filho do amante que acaba. É uma coisa que acontece ali que faz com que ela perca o controle de um sentimento, né? Então, o marido com depressão, ela começa a ficar com preguiça daquilo, que aquilo vai dar trabalho, vai achar que ela é uma enfermeira dele, tchau, o cara vai embora, ela não tá nem. O cara vai embora, inclusive o cara fica ótimo com a separação, porque ela é tóxica. E ela, enfim,
vai para um hotel, manda reformar um apartamento e volta para casa dela, e aquela mulher que ia de vez em quando na casa dela, ela contrata que é a Daisy, a empregada, que está grávida. Então, é um livro super sobre o parto e o nascimento, né, e a gestação e a gravidez. Então, enquanto ela está fazendo partos ali, como neonatologista, como alguém que é parceira de uma obstetra e tal, então ela está naquele set do nascimento, ela também tem uma empregada que mora na casa dela que está grávida. Ela é cercada por isso. As amizades, ela também, quando uma amiga pede para ela, precisa chorar um pouco para conversar alguma coisa, ela chama o pai porque ela quer alguém que faça mediação, porque ela não, nunca está disponível para alguém. Ela arruma um amante que é casado, que é uma segurança, né, para que aquela pessoa tenha o que perder, então não vai fazer nada além, né, nunca vai passar dali, que é um cara que tem um outro compromisso, é um jeito também de deixar ali naquele lugar. Não tem irmãos, né, filha única. As relações profissionais, elas são também pela utilidade. Ela gosta da Maria Amélia, que é uma obstetra muito conhecida na cidade, dessas, enfim, requisitadas pela classe média alta de São Paulo. Mas ela está interessada ali porque ela quer ser chamada para o trabalho, ela quer estar ali. Adora quando a paciente é uma pessoa que ela tem alguma admiração, como uma dermatologista muito famosa, que vai ter o parto, ela está ali no parto da tal da dermatologista. A relação com a Daisy, que é empregada, que ela vai se aproximando da empregada, num assédio moral, né? Porque só ela tem esse acesso, né? Então, uma hora elas vão comer uma pizza, elas vão até a pizzaria juntas, e aí ela se dá conta, falando, isso aqui está indo longe demais, isso aqui está numa velocidade trepidante, mas não tem problema, porque eu demito ela. Então, ela demite. Até que ela reencontra, porque ela participa do nascimento do filho do amante, logo no começo do livro. O amante rompe com ela, que acho que o cara fica, bom, acho que fomos longe demais aqui de você estar no parto com a minha mulher, né? Porque a mulher dele está parindo o filho, ele coloca a amante como neonatologista ali. Ele rompe, ele aparece depois lá no consultório. Podia aparecer de outra forma, mas paga consulta para aparecer ali. E um dia ele leva esse menino que já está com 2 anos. E eles transavam no consultório tranquilamente. E quando ela sabe que ele está chegando, e ela já se prepara, porque vai rolar, né? Quando entra a criança, e aí é uma espécie de um choque, ela então sente alguma coisa que supera aquela libido, que é uma ternura acachapante, que as mulheres sabem, elas entendem. É. Não tenho lugar de fala, não sei. Acachapante. Aí é uma coisa de uma maternidade também que pode ser discutida aí, que não é só pela biologia, mas pela experiência, né? Uma maternidade que pode acontecer por experiência. Então, daí é como se ela tivesse mesmo uma maternidade psicológica, com um puerpério psicológico. Como ela cria fantasias de todo mundo, ela acha que a criança, inclusive, está correspondendo a este amor que ela está sentindo, esse amor à Cecília, né? Que ela está sentindo. Eu acho que eu gosto mais da Cecília do que tu, Andréia. Eu acho que eu defendo mais ela do que você. Que isso, eu gosto, você acha? É uma construção assim, cheia de facetas. Ele é um livro muito simples, não tem nada demais, assim, o pensamento de uma mulher médica. Mas tem vários pontos ali quase que poderiam ser excludentes e tal, mas em nome da construção de uma personagem que tivesse algum volume, né? Fosse crível, sabe? Talvez ele seja simples na estrutura, mas ele não é um livro simples. Eu discordo. Mas então, o final do livro, sem entregar o que é, mas eu acho que pode ser um final que gere reações diversas, né? Diversas. Tem quem odeie e quem goste. Isso, talvez um final divisivo. Eu confesso que quando eu terminei, eu até pensei assim, peraí, acabou mesmo? Deixa eu reler aqui. Aí eu reli a última página, acabou, né? Desse jeito. Fiquei pensativo, acho que eu ainda estou mastigando esse final. Como tem sido essa recepção? É dividida. Muita gente não gosta, porque é aberto, assim, sem dizer que é o final, mas é um final aberto. Puxa, mas aí vai acontecer o quê a partir daí, né? E eu tinha uma opção de começar o que seria um segundo capítulo. Aí seria um romance maior, com o dobro do tamanho, umas 400 páginas, delícia também. Mas
abriria uma outra página. Ela iria para um outro caminho que eu até tenho, assim. Eu tenho o meu final, como leitora do livro também, assim, um outro final para ele, né? Mas eu imaginei que aquele corte se daria ali. O livro poderia ter vários momentos de corte. Esse foi o primeiro que apareceu. Eu costumo reconhecer uma das partes, porque ele poderia ser o corte para um novo capítulo, mas eu resolvi que ele ficaria ali, com essa possibilidade de seguir com ela e de imaginar, do leitor imaginar o que ela faria exatamente dali, né? O livro foi vendido para o cinema e para o teatro, e daí eu acho interessante, porque daí essas adaptações, né, que são livres, artisticamente livres, eu acho que elas tendem a brincar com esse final. Engraçado, eu tenho um pouco essa visão de sempre imaginar as coisas como num filme mesmo, né? Para mim, aquele final seria exatamente o final perfeito para um filme, sabe? Eu tendo a não gostar muito de finais abertos, mas eu achei, não, aqui era onde tinha que terminar mesmo, assim. Daqui para frente você imagina. Eu tenho lá minha resposta, não sei se combina com a sua. A minha é o seguinte, ela vai dar a volta no quarteirão e vai voltar para casa. A minha é diferente. Então, eu fiquei foram tantas possibilidades que surgiram, eu falei, quer saber, é aqui que termina. É aqui. E para mim, ela volta. Celso já está completamente absorvido pela drama da familiar. O filho já está muito próximo da amante, está virando quase uma pessoa da família, já está perdendo o lugar de uma amante que é esquecer a família. Não, ela já está ali, já está demais. Ele mesmo vai dar uma desencanada, vai conseguir se livrar um pouco. Só que isso acontece simultaneamente ao quê? Ao parto de Daisy. Daisy tem seu filho, e aí imaginei eles vivendo ali numa coisa doida, ela, Daisy e Robson. Uma estrutura familiar muito peculiar. Uma estrutura familiar peculiar. E a Daisy não ia sair dali nunca, porque afinal de contas ela tá o quê? Na casa de uma médica, né? Sim, e na situação que você falou aí, que ela sofre assédio moral, eu não posso discordar, É. mas é uma situação algo confortável que ela está também, né? É difícil, é difícil. É um terreno perigoso. Então. Não, não, claro, mas é isso também, que você não pode colocar assim, que a situação social da Daisy é uma situação vulnerável. E daí você colocar uma pessoa, a situação é vulnerável, não a pessoa, sabe? Sim. A situação é vulnerável, mas ela é complexa, óbvio, né? Com a sua humanidade complexa. Tá aí, eu acho que A Pediatra é um livro de relações complexas. Andréa, muito obrigado pela tua presença. Foi ótima a conversa. Foi um prazer. Espero que você consiga terminar aí esse livro que tá 5, 6 anos, você disse, né? Aí as voltas. 5, 6 anos. Um amigo meu, escritor Marcelino Freire, até falou: para de falar nele, senão você não termina, você fala demais dele. Tem título já? E já teve vários. Homem de Madeira, depois Javier, que era o primeiro nome dele, mas que agora é Ismael. Ainda tem chão ainda. Ainda tem muito chão. Mas delícia, isso não é uma reclamação, delícia. Talvez eu escreva outro ainda nesse caminho, antes de terminar ele. Então, quando você concluir ou esse próximo que estiver no caminho, volte aqui pra gente conversar sobre ele, quando você estiver lançando. Volto sim. Muito obrigado, Andréa. Quero agradecer você, Bruno, o convite, também ao Lume, Vida Longa, ao podcast. Um prazer estar aqui. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.